Olá, pessoal! Se você é daquele ou daquela que só de escutar falar em cálculo de ração se sente mais angustiado do que sapo em festa de cobra, essa aula de hoje é para você, esse vídeo é para você. Então vamos começar hoje a trabalhar com o cálculo de ração pelo passo número 1 ou primeiro passo, que seria determinar qual é o teor de matéria seca do alimento que eu vou fornecer para esse animal que está na minha fazenda. Vamos lá então ver como é que a gente faz isso. O que nós temos que fazer nesse momento é analisar o teor de matéria seca do alimento em questão, que no caso do nosso exemplo é a silagem de milho. Repare que essa amostra pesa 100 gramas. Eu fui lá no coxo, peguei uma amostra dessa silagem de milho, ou no coxo ou no próprio silo, e trouxe para o laboratório para poder fazer a análise de matéria seca. Então, nessa análise, o que deve ser feito? Nós devemos pesar uma amostra, que aí é in natura, matéria natural de silagem de milho. Essa amostra vai ser colocada na estufa e, após 48 horas em estufa com ventilação forçada, isso qualquer laboratório faz, nós vamos pesar novamente a amostra, que com certeza vai estar mais leve pelo fato de estar desidratado. Essa diferença de peso entre a amostra natural e a amostra após a secagem, a gente faz uma conta matemática bastante simples, como essa que está aí do lado, e nós vamos então ter o cálculo do teor de matéria seca desse alimento. Olhem só o que nós obtivemos após a retirada da estufa. Nós temos uma amostra com 35 gramas de matéria seca. Nós colocamos ela in natura com 100 gramas e após a desidratação ela ficou com 35 gramas. Então nós podemos concluir que essa amostra da silagem de milho tem 35% de matéria seca, conforme os cálculos demonstrados aí ao lado. Vamos agora para o segundo passo, que é calcular qual será a quantidade de matéria natural que essa vaca vai ter que ingerir. Partindo do pressuposto que nós vamos usar como exemplo que esse animal precisa ingerir 10 kg de matéria seca de silagem de milho e que essa silagem de milho tem 35% de matéria seca. Vamos lá então ver como é que a gente faz esses cálculos. Se eu tenho uma quantidade desse alimento, no caso a silagem de milho, em matéria seca, qual que será a quantidade de matéria natural que esse animal vai ingerir? Então no exemplo aí vamos pensar que nós temos esse balde ou esse balaio que está aparecendo aí, vamos supor que ele tenha 10 kg de matéria seca de silagem de milho, que a gente calculou que tem 35% de matéria seca. A pergunta é, se eu tenho 10 kg de matéria seca de silagem de milho, contendo 35% de matéria seca, quantos quilos de matéria natural esse animal vai ingerir? Lembrando que a matéria natural é igual a matéria seca mais água. Então toda vez que eu fizer a conversão em quantidade ingerida de volume de alimento de matéria seca para matéria natural, o que vai ocorrer é um aumento desse volume pela adição de água. Então a gente vai fazer essa conta para ver realmente qual que será essa quantidade ingerida. Bom, nessa imagem então nós temos a matéria natural de silagem de milho. Repare que o volume é maior do que quando a gente avaliou apenas a matéria seca. Por quê? Porque a matéria natural é a matéria seca mais a adição de água. O alimento in natura que vai no coxo, ou a matéria natural, é isso. Basicamente é o conteúdo de matéria seca que ele tem, mais a água que constitui a forragem na sua estrutura. Então, para que nós possamos fazer o cálculo da quantidade ingerida de matéria natural de silagem de milho, se essa silagem de milho tiver 35% de matéria seca e a quantidade de matéria seca ingerida for de 10 kg, no final das contas, nós teremos o quê? Que esse animal vai estar ingerindo 28,6 kg de matéria natural dessa silagem, conforme os cálculos demonstrados aí ao lado. Pois bem, vamos agora então para o terceiro passo. Vamos imaginar agora que nós queremos saber qual é o teor de matéria seca daquele alimento que foi retirado do coxo. Se nós pegarmos então, fizermos o contrário, pegarmos aquela silagem que nós acabamos de ver, que estava no coxo, e quisermos saber qual é a quantidade de matéria seca que essa silagem fornece para os animais, como que a gente faz? Vamos fazer esse passo agora na demonstração prática.
Vamos pensar agora em fazer uma transformação que é muito comum e é fundamental a gente aprender, interpretar e analisar quando aparecem esses números para nós. Vamos para o quarto passo, que seria o seguinte: como é que eu faço para saber qual é a porcentagem dos nutrientes presentes na matéria seca, convertendo esses nutrientes para a matéria natural? Então, a título de exemplo, vamos pensar numa silagem de milho que tenha 10% de proteína bruta na matéria seca. Quanto que essa silagem teria de proteína bruta na matéria natural? Como é que seria esse passo de converter a matéria seca, o nutriente na matéria seca, para a matéria natural? O que acontece? Vamos ver como é que isso aí funciona. Os nutrientes basicamente são o quê? São aqueles elementos que constituem o valor nutritivo do alimento em questão. Um exemplo clássico pode ser a proteína bruta, pode ser o NDT, pode ser o cálcio, pode ser o fósforo. Nesse exemplo aqui, para poder ficar mais didático e menos complicado, vamos pegar um nutriente só, que é a proteína bruta, mas o raciocínio é o mesmo para qualquer nutriente que a gente vai fazer a conversão da matéria seca para a matéria natural. Vamos pensar nesse modelo aqui, que nós temos na esquerda 10 kg de silagem de milho, de matéria seca de silagem de milho. Vamos pensar que nós temos 10 kg seco dessa silagem. E na direita, os mesmos 10 quilos, só que agora de matéria natural. Qual que é a diferença básica entre essas duas avaliações? Se nós pegarmos aqui, esses 10 quilos de silagem de milho na base de matéria seca, ele tem 100% de matéria seca. Então aqui não tem água. Todo o nutriente, no caso da proteína bruta, vai estar nesse volume de 10 quilos. Quando nós pensamos na matéria natural, o que nós temos? Essa matéria natural, ela não é só não contém só a matéria seca. A matéria natural é a matéria seca mais água. E aqui nesse caso a matéria seca é 35%. O restante, ou seja, 65%, vai ser constituído por água. Então 35% dos 10 quilos da matéria natural, ou seja, 3,5 kg de matéria seca, esse volume de matéria seca que vai conter os 10% de proteína bruta. Repare que são os mesmos 10%. Tanto na matéria natural quanto na matéria seca. O que difere aqui é que a matéria natural ela vai ter, na sua maioria da composição, aqui no caso 65% ou 6,5 kg, vai ser de água. E água não tem nutriente. Então a gente vai ter que fazer a conversão da seguinte forma: toda vez que nós tivermos que transformar para poder encontrar, calcular o valor do nutriente da matéria seca para a matéria natural, o que vai ocorrer é uma diminuição desse valor. Por quê? Porque na matéria natural tem um conteúdo de água que é relevante e água não tem nutriente. Então vamos verificar agora como que é feito esse cálculo da conversão do nutriente de matéria seca para matéria natural. O cálculo em si é bastante simples. Basta eu traçar a seguinte estratégia de avaliação. Se eu tenho 10% de proteína bruta, isso está presente quando eu tenho 100% de matéria seca da silagem de milho. Eu quero saber quanto eu tenho de proteína bruta na matéria natural. A matéria natural tem 35% de matéria seca. Isso aqui presente na matéria natural. Então, qual vai ser o valor de proteína bruta dessa silagem de milho na matéria natural? Fazendo essa conta aqui, nós chegamos que o valor de proteína bruta na matéria natural é de 3,5%. Então, reparem o seguinte, que na matéria seca, quando eu tenho 100% de matéria seca, não há água. Então, os 10% de proteína bruta estão presentes na matéria seca da silagem de milho. Quando eu quero saber qual seria esse valor relativo na matéria natural, como nós já vimos, existe a presença de água. Quanto de água nesse caso? 65%, porque 35% é matéria seca. Então, basicamente, a gente fazer essa avaliação aqui e a conversão está aí demonstrada. Esse raciocínio segue para toda vez que a gente for fazer a conversão dos nutrientes de matéria seca para matéria natural. Vamos lá, moçada? E agora, se eu quiser fazer o cálculo inverso, se eu quiser saber
qual o teor de proteína bruta da matéria seca da silagem de milho. Se eu quiser converter o teor de proteína bruta da matéria natural para a matéria seca, a gente tem que pensar que nesse caso ela vai ter que elevar, porque a matéria natural ela tem água, a matéria seca não. Então como é que fica a estrutura de cálculo? Ela também é bem simples, basta eu fazer da seguinte forma: se na matéria natural tem 3,5% de proteína bruta, ou seja, na matéria natural tem quanto por cento de matéria seca? 35% de matéria seca. Repare que eu tirei esse valor daqui, ó. Nessa silagem de milho eu tenho 35% de matéria seca e 65% de água. Então, esses 3,5% da proteína bruta estarão presentes dentro dos 35% de matéria seca. A água não tem proteína. Por outro lado, se eu quiser saber qual o valor dessa proteína bruta em 100% de matéria seca, eu ponho isso aqui para x. O valor então vai ser x é igual a 10% de proteína bruta na matéria seca. Então, o raciocínio lógico é esse. Toda vez que nós tentamos converter nutriente de matéria natural para matéria seca, vai haver uma elevação de valor. E o contrário também é verdadeiro. Ou seja, toda vez que eu for converter, que eu for calcular, transformar, quiser saber qual o valor do nutriente em questão da matéria seca para a matéria natural, haverá aí a adição de água ao alimento, então ocorrerá uma diluição, uma diminuição desse valor. Na sequência eu vou deixar para vocês uma regrinha prática descrita no próximo aí, na próxima aparição, para que vocês possam usar isso aí como referência. Ok? Valeu pessoal, até a próxima!